Salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do jogo aberto da Band para falar da estreia do Flamengo, que é hoje às 10 da noite contra o Esperance da Tunísia. Vamos lá para o vídeo, deixa o like para ajudar, para fortalecer, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos, e vamos ver agora o que eles vão falar do nosso Mengão. Vamos lá pro vídeo, simbora, não esquece, hein? Deixa o like, se inscrevam. Confrontos nessa segunda-feira, olha que jogo interessante, o Chelsea jogando contra o Los Angeles FC, lá em Atlanta às 4 da tarde. Olha aqui, Boca Juniors e Benfica, jogo em Miami, 7 da noite, e aí o mais aguardado por quem acompanha o futebol brasileiro deste dia é Flamengo e Esperance, lá na Filadélfia, 10 da noite. Aliás, vamos pra lá agora. Nem precisa esperar o horário do jogo, porque o Thiago Leme já está trabalhando desde cedo, tá no meio da galera rubro-negra de trabalho aí na Filadélfia. Chama o Flamengo Malvadão. Tudo bem, Renata? Bom dia para você, pro Edu, pro Cicinho, pro Ronaldo, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. Estamos aqui para a estreia do Flamengo nesse Mundial de Clubes contra o Esperance da Tunísia e num lugar simbólico aqui na Filadélfia. Na frente do Museu de Arte, ali ao meu lado direito, ó, a estátua do Rocky Balboa, grande Rocky Balboa, né, boxeador do filme de Hollywood, e aqui na escadaria que ficou marcada no filme. E eu tô aqui com torcedores do Flamengo, a torcida Fla Filadélfia, que tá animada para essa partida, para essa estreia. Do meu lado aqui o Marcelo, que é o presidente da torcida Fla Filadélfia. Vem aqui, Marcelo. Ele estava me explicando que vem torcedor do Flamengo de vários estados dos Estados Unidos, também do Canadá. Marcelo, tão animados por esse jogo? É um jogo, na teoria, mais fácil hoje, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu não acho que seja o jogo mais fácil, porque o Esperance tem um bom retrospecto na região deles. Mas o Flamengo vai entrar para vencer. A gente vai chegar e entrar para tentar ganhar os 3 primeiros jogos e passar em primeiro para fugir do Bayern e pegar um adversário melhor, porque nós viemos para vencer. O Flamengo saiu do Brasil, líder do Campeonato Brasileiro, com esse problema do Gerson, se vai ser negociado ou não. Como você acha que o time chega? Botamos o líder e vamos continuar ali até o final do campeonato. A gente chegou para vencer. Tá aí, obrigado. Tá aí, ó, a galera fazendo festa aqui. Vem cá também, Gustavão, ó. 20, 30 e tão marcados mais à tarde, Renata, vai ter uma concentração aqui que são esperados centenas de torcedores. Aí vai ter bateria de escola de samba, vai ter bandeirão e o pessoal vai sair tudo junto aqui de metrô até o estádio Lincoln Financial Center, que é o palco dessa partida. Gustavão, você mora aqui na Filadélfia, você estava explicando, tem muito flamenguista, né? Expectativa de casa cheia? Muito flamenguista, não é à toa que a gente chama de nação. A gente está reunindo a Fla Filadélfia, New Jersey, Nova York. O pessoal de Orlando está subindo, Fla Khalifa já está presente, então é com muito orgulho que nós aqui que moramos na Filadélfia estamos sendo os anfitriões dessa grande festa e todo mundo está convidado aqui hoje às 3h30 da tarde aqui nas escadarias. A partir das 4h50 a gente segue para o estádio para fazer o famoso tailgate, que é o que os americanos fazem antes dos jogos. A gente também vai fazer a concentração lá por uma grande vitória hoje à noite, 2-0, fora o show do Arrascaeta. Para finalizar, claro que o adversário mais difícil é o Chelsea, né, do grupo. Os brasileiros, você acha que vão conseguir bater de frente com os europeus, no caso o Flamengo? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem visto muitos jogos. O Felipe Luiz é um cara muito analítico, analisa bem os adversários, com muita humildade, obviamente, sabendo que eles estão na prateleira acima. Mas por que não enfrentar de frente a frente? Um empate sexta-feira e uma vitória hoje, eu acho que encaminha bem a nossa classificação. Obrigado, bom jogo. Um abraço, bom jogo. bom trabalho, tchau. Então tá aí, ó, festa da torcida do Flamengo aqui na Filadélfia, na inspiração do Rocky Balboa para essa estreia contra o Esperance da Tunísia. E a gente agora vai conferir uma reportagem especial sobre a estreia do Flamengo no Mundial. A partida acontece na Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field. A equipe do técnico Felipe Luiz chegou nos Estados Unidos com duas preocupações. O volante Gerson, em negociação com o Zenit da Rússia, pode ser vendido após o Mundial e foi alvo de protestos de alguns torcedores. E o atacante Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por possível envolvimento com fraude de apostas. Com a presença dos dois atletas, a equipe treina desde quinta-feira na Universidade Stockton, ao lado de Atlantic City, em Nova Jersey.
Mas apesar dos imprevistos fora de campo, o Flamengo chega confiante para a estreia no Mundial. Líder do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro está em bom momento e agora terá a possibilidade de medir forças contra adversários de outros continentes. Obviamente, a gente tem uma ideia do nível brasileiro, do nível sul-americano, e hoje estar enfrentando essas equipes, os melhores do mundo assim, porque aqui estão os melhores, vai ser algo muito bom de experimentar também. São diversos desafios de diferentes países e continentes, então dá essa sensação assim de novo, né? E também acho que de sair um pouco do Rio de Janeiro, vir para um lugar que a gente não conhece, é sempre uma experiência diferente. Do outro lado, o Esperance conseguiu a vaga no Mundial pelo ranking da África. A equipe tunisiana, que tem uma torcida fanática, já ganhou 4 títulos continentais. O principal destaque é o meia argelino Youssef Belaili, mas o time também conta com 2 brasileiros, os atacantes Ian Sassi, ex-Vasco, e Rodrigo Rodrigues, ex-Juventude. Para sonhar em ir longe em um campeonato com 12 clubes europeus, vencer o time africano na estreia é imprescindível para as pretensões do Flamengo. Estamos preparados, tivemos uma semana, mais de 10 dias de preparação, tirando os jogadores que foram para suas seleções, e que nos deu a oportunidade de voltar a treinar conceitos e detalhes do jogo, né? Detalhes micro do jogo que se perdem com o número de jogos e o calendário cheio. Muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo. O time carioca tem apenas um desfalque certo, De La Cruz, que se recupera de lesão no joelho. O lateral esquerdo Alexandro, que foi poupado de alguns treinos por desgaste físico, está à disposição. E o volante Jorginho, contratado junto ao Arsenal, pode estrear. A provável escalação do rubro-negro é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael ou Jorginho e Bruno Henrique. O fato do De La Cruz estar fora abre um espaço para o Jorginho, inclusive, ser testado como titular, apesar de ser o mais novo integrante desse ótimo elenco do Flamengo. A escalação foi ali, uma prévia, nada confirmado. Cicinho, se você estivesse no lugar do Filipe Luiz, time mais ofensivo, com mais atacantes, ou colocaria o Jorginho com a sua experiência, um cara que já ganhou a Eurocopa, um cara que tem já um lastro, uma bagagem no futebol? Renato, o Jorginho, ele é um excelente jogador, dispensa comentário, mas eu acredito que ele ainda não está entrosado, né, com o time do Flamengo. Se tratando de uma estreia contra um time pouco conhecido, sem expressão, tem que fazer igual o Bayern de Munique, entrar e tentar fazer o máximo de gols possível para deixar uma boa impressão. Então, o papel é você entrar com um time ofensivo, não há porque o Flamengo entrar receioso, porque o time do Flamengo é melhor e, como eu falei alguns programas atrás, o Flamengo tem time para brigar lá pelo título, então é entrar e ir para cima. Por exemplo, a gente viu ontem no jogo do Botafogo, o Correia entrou só no segundo tempo e estava desentrosado. Demorou para encontrar o seu espaço no jogo. Mas o Jorginho é um cara que ele tem muita experiência, é talentoso. Não sei se ele não vai aparecer mesmo nesse time titular, Edu. Renato, eu vou na linha do Cicinho. Eu acho que é muito difícil, principalmente até mesmo perante ao grupo, né? O Jorginho acabou de chegar, eu acho que de repente o Filipe Luiz dá a oportunidade no segundo tempo, até para conhecer mais. Ele não estava vindo treinando junto com esse elenco, então num Mundial, você colocar um jogador assim que não está acostumado, e eu penso assim, Renata, vai ser um jogo duro. Eu não acho que o jogo vai ser tão fácil assim não, porque a gente já viu aí o Botafogo tendo dificuldade. Contra o Esperance? Eu acho, sim, eu não acho que não vai ser tão fácil assim como... Edu. Tá bom. O que mais pesa é que são times que não se conhecem, não tem já... Então, tudo é novo. Não estão ambientados. Então, eu acho que esse desconhecimento, até em estratégia, às vezes pode complicar. E a estreia também, que sempre é mais nervosa. Mas a tendência, pelo menos o que todo mundo espera, é que o Flamengo vença a partida. Vixe. Agora, a bomba desta segunda-feira não tem nada a ver com a Copa do Mundo de Clubes. Bora lá, galera, complementando o vídeo aqui com mais informações do nosso Mengão, que estreia hoje contra o Esperance da Tunísia, com informações direto dos Estados Unidos. Vamos lá.
Para a estreia do Flamengo, que entra em campo hoje, 10 horas da noite. O Flamengo no Mundial de Clubes, em dezembro de 81, campeão, 2019 vice, 22 terceiro lugar, e em 2025 tem a sua estreia. O Felipe Luiz conta como a equipe está se preparando para o primeiro jogo. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia. E sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. O Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, foi e continua sendo muito importante para a gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou, absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa, claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada. Do professor Felipe Luiz para 2 professores da informação. Mendel Bidlovski e Pedro Ivo Almeida vão aparecer aqui no nosso telão. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já não sei o fuso horário que vocês estão, estou perdida. Mas bem-vindos aqui ao Sport Center. Bom dia, professora Mari, aqui neste momento 10 horas e 25 minutos da manhã, 11 horas e 25 aí de Brasília. Estamos aqui em Atlantic City. O Flamengo estreia hoje, professor Pedro Ivo Almeida, no Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. Joga contra o Esperance da Tunísia. Esperance ou Esperance? Então aqui rapidamente, ninguém é professor de nada. No máximo, Mendel é um grande professor do entretenimento, mas isso depois a gente vai divulgar nas redes sociais. Esperance, para quem é local, né, para quem é nativo, para quem fala francês, fala francês, mas eles também admitem quase como uma linguagem global, uma citação global, o Esperance. É isso aí. Esperance não tem muito problema não. Então fica ao gosto do freguês, mas não tem nada de aula por aqui não, Mendel. Isso aqui, esse negócio de aula... Eu já acostumei falar Esperance, então vamos assim mesmo. Da aula, que é aquele tom professoral, às vezes fica meio mala, né? É isso aí. Então o Flamengo, para enfrentar o Esperance, a gente tem algumas dicas do Felipe Luiz. Ele, na entrevista coletiva, não quis revelar o time, mas disse que, à exceção do Nico de la Cruz, que se recupera de um entorse no joelho, todos os jogadores estão à disposição. Existe a questão do Alexandro, que vem de um desgaste muscular. Foram 8 jogos seguidos como titular pelo Flamengo, pela seleção brasileira. A gente não sabe se ele começa jogando. Sim. Então a gente imagina o Flamengo com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, e aí fica a dúvida na esquerda. Pode ser o Alexandro, o Ayrton Lucas ou até mesmo o Varela. Pulgar, Jorginho, que pode e deve fazer a estreia dele hoje como jogador do Flamengo. A gente não sabe como, se vai ser como titular ou entrando no decorrer da partida. Arrascaeta, o Gerson pela direita, Bruno Henrique, fica a dúvida, né, Pedro? Quem vai na esquerda? Existem algumas questões nesse time do Flamengo para essa partida contra o Esperance. Exato, Mendel. Pode ser Cebolinha por ali, pode ser um Luiz Araújo, quem sabe até um Michael. Plata vem correndo por fora. O Felipe Luiz gosta muito desse jogador, mas claro, mais de um mês fora do time, sem ritmo, perde um pouco ali da dinâmica. Então são alguns pontos ainda que a gente precisa entender o que o Felipe Luiz projetou para essa partida, e ontem fez questão de esconder tudo. Foi perguntado ali 3 ou 4 vezes sobre time, sobre o plano de jogo. Muito educado, falou o que pensava, o que não pensava, mas nomes ele falava, brincava, dava um leve sorriso. Só amanhã. Então o tal hoje. Algo interessante que o pessoal pode ver, a gente aqui todo agasalhado, né, encapotado, e a gente viu muito calor por aí nos Estados Unidos, Los Angeles, o pessoal reclamando. Ele cita isso brevemente na coletiva. Reclama não, mas faz uma ponderação do ritmo, da intensidade dos jogos em algumas cidades onde faz muito calor, e falou, aqui, amanhã, no caso hoje, na Filadélfia, uma temperatura agradável, amena, muito boa para jogar bola. Ele fala, não tem desculpa, não tem justificativa para a intensidade não estar lá no alto do meu time. E quem não tiver com a intensidade lá no alto, sabe que pode ser trocado ao longo do jogo. Então acho que é isso, é um Flamengo de muita expectativa, de muita ansiedade. Me chama a atenção em todo o discurso, fosse do Léo Ortiz, do Léo Pereira, ontem de Cebolinha. O Felipe até ontem disse que não tem que ter ansiedade, tem que ter motivação. Mas um Flamengo muito ansioso para essa estreia e também trabalhando muito como fazer com que isso não afete, né,
não gere ali um nervosismo, uma ansiedade no primeiro tempo, caso o gol não saia. É isso aí, o Felipe Luiz também elogiou bastante o Esperance, que tem um ataque que faz muitos gols, tem o Youssef Belaili, jogador argelino, 35 jogos, 19 gols, 6 assistências na temporada. Time perigoso para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, Mari. Dupla, a gente volta a conversar depois com mais calma também para aquecer para a estreia do Flamengo. E também a aula, tá vendo? De idiomas, de tudo aqui. Muito bem, nação! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Com as últimas informações atualizadas do nosso Mengão. E deixa aquele like para fortalecer, para ajudar, não custa nada para você, né? Prováveis escalações: Flamengo, técnico Felipe Luiz. Preservado do treino de sábado, Alexandro participou da última atividade antes da estreia. Apesar de estar à disposição por causa de desgaste na data FIFA, existe a chance dele não jogar de olho na partida contra o Chelsea na sexta-feira. Se ele for poupado agora, é pensando no jogo mais difícil, que é contra o Chelsea. Faz todo sentido, né, galera? Jorginho, único reforço para o torneio, está disponível e tem chances de ser titular. De La Cruz em transição, após a lesão no joelho esquerdo, é o único desfalque. Pelo menos isso, né? O Flamengo só tem um desfalque certo, que é o De La Cruz, né? Que vem aí de lesão no joelho esquerdo. A provável escalação está aqui na tela para vocês, o campinho do Mengão com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Comente aqui quem que você tira, quem que você coloca. Você iria com Bruno Henrique ou o Pedro, por exemplo? Eu iria com o Pedro. Eu acho que o Pedro é mais jogador hoje do que o Bruno Henrique. Ah, mas o Bruno Henrique ajuda a marcar. Cara, por favor, né? Por favor, né? Não vou nem falar nada. Você iria com Ayrton Lucas ou Alexandro? Se o Alexandro estiver bem, eu vou com ele. Se não, vou com Ayrton Lucas, que vem fazendo bons jogos nessa temporada. Jorginho, você iria com Jorginho e Eric Pulgar ou você colocaria outra peça? Não, eu iria com Jorginho e Eric Pulgar. Essa seria a minha dupla de volantes, cara. Eu não mexeria. Quem está fora só o De La Cruz, né? Minha nossa! E agora, será que eu vou passar vergonha aqui falando o nome dos jogadores do Esperance? Não sei. Vamos lá, vou tentar ler aqui como eu entendo. Vamos lá. No gol, Ben Said. Nas laterais, é o Bouchniba e o Ben Hamida. Zagueiros, Tougai e Gelassi. Volantes, Derbali e Osbelo. E Ansassi brasileiro, essa é boa, é fácil, né? O Gebali na ponta direita, o Rodrigues na ponta esquerda e o Belaili lá como atacante. Tá aí então a escalação do Esperance. E por último, para encerrar o vídeo, onde você vai assistir o jogo? Onde você quiser. Vai passar na Globo, TV aberta, vai passar no Globoplay, aplicativo, no Sport TV e também no canal do YouTube da Cazé TV, tá bom? Então você não vai ficar sem assistir o jogo por falta de opção. Tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!